graça e paz. Ontem nós falamos sobre a dor terrível e cruel que Jesus enfrentou até chegar àquela cruz para nos substituir ali, sofrendo toda a dor física, moral e espiritual que deveria ser nossa, mas por não termos condições de fazer isso, por sermos pecadores imperfeitos, Ele o fez por nós, por amor, compaixão e graça. Hoje falaremos um pouco sobre a horrível morte substitutiva de Cristo naquela cruz. Jesus, uma morte incomparável. Paulo nos diz em Romanos 5,8 o seguinte: mas Deus demonstra ou prova seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quase ninguém gosta de falar e nem de pensar em morte, mesmo que todos nós iremos nos encontrar com ela um dia. Cedo ou tarde, gostemos ou não, queiramos ou não. E para onde irá a nossa alma? Há mortes que marcam as nossas vidas. São mortes inesquecíveis, principalmente daquelas pessoas a quem amamos ou amávamos. Nossos pais, nosso cônjuge, um filho, uma filha, um neto. Nós nunca mais nos esqueceremos. Há mortes que deixaram um buraco, um vazio, uma saudade, uma dor, um sofrimento. Nós, de vez em quando, sentimos a ausência daquela pessoa, e isso dói em nosso coração. Outros, contudo, quando morrem, quando não escutamos alguém falar, escutamos dizer lá no coração, lá no fundo, né? Já foi tarde, demorou. São as pessoas ruins, execráveis, pessoas antipáticas, pessoas que fazem mal, que destroem, que não amam, que não constroem nada. Houve um rei em Israel, cujo nome era Jeorão, e encontramos esses dizeres a respeito de si. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. Segundo Crônicas 21:20. Difícil, né? Quando alguém morre e você vai dizer, ou pelo menos pensar, já foi tarde. Mas houve uma morte que marcou a história da humanidade. Não apenas por ter sido a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, mas pelas consequências e resultados da mesma para toda a história do mundo. A morte de Cristo teve características marcantes, inesquecíveis e provocou efeitos na vida de todos aqueles que dela se beneficiam através da fé, do reconhecimento e da aceitação da mesma como seu próprio sacrifício por nós. E em que essa morte foi incomparável? Porque Cristo, mesmo sofrendo toda aquela dor e humilhação, por ser considerado o pior dos malfeitores, deixou uma mensagem de fé e esperança, que perdura até os dias de hoje e durará até a sua volta para buscar a igreja. Essa mensagem continua tocando os corações e fazendo com que o pobre se torne rico da graça de Deus, o moribundo tenha a cura de sua alma, o entristecido encontre razões para alegria, o perdido ache a sua salvação. Que mensagem, então, Jesus deixou na cruz? Nessa breve reflexão, não daria para alistarmos todas as palavras de Jesus enquanto ali na cruz, mas vamos alistar algumas. Jesus deixou uma mensagem de perdão aos seus inimigos ali na cruz, ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23:34. O pastor Wagner Araújo diz o seguinte: como é possível alguém em franca tortura e martírio poder suplicar por perdão a quem o feria? Sim, é humanamente quase impossível que alguém faça isso, porque nós queremos o quê? Justiça. Nós queremos que os errados paguem pelos seus erros. E quando alguém nos prejudica, nos fere, nos humilha, nos despreza, queremos firmemente que tal pessoa seja punida, que reconheça o seu erro, que pague pelo prejuízo que nos causou. É assim quando nos roubam, quando nos acidentam, quando nos demitem, quando nos provocam. E até hoje a mensagem de Jesus sobre o perdão é a mesma, porque o coração do homem continua também o mesmo, duro e insensível. E Jesus continua o mesmo, cheio de amor,
compaixão e graça pelo pecador. Ali, na sua morte, Jesus ofereceu a salvação também ao pecador. O ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado, quando este disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus àquele homem foi: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43. Esse ladrão reconheceu que Jesus era Rei e Salvador e que reinaria para sempre. A mensagem hoje é a mesma. Jesus continua sendo o Rei e Salvador, e todo aquele que nele crê tem a salvação, a vida eterna, e reinará com Jesus para sempre, e estará com aquele ladrão arrependido e convertido. Além de deixar na cruz uma mensagem de perdão aos inimigos, de salvação ao pecador, Jesus também demonstrou que a sua obra estava completa, consumada naquele momento. João 19:30 vai dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. Naquele momento a obra de Jesus estava concluída, estava terminada a dor. Seu corpo já não aguentava mais tanto sofrimento. Ele pagara tudo. Tudo que eu e você e toda a humanidade devíamos. Ele fez-se sacrifício por nós. Naquele momento ele estava completando a justiça de Deus. Tudo que o Deus justo exigia de pagamento, o Filho estava pagando naquela cruz. A obra de Cristo era tomar sobre si os nossos pecados, e isso ele fizera. E como fizera? Era um espetáculo para as pessoas admirarem. Era zombado pelos soldados, o mundo ridicularizava, e mal sabiam que ali, diante de seus olhos, estava o maior fato de todos os tempos, a redenção do universo, se concretizando através de um Deus amoroso que exige do homem um pagamento, mas ele mesmo paga por ele. Um Deus que supre até mesmo o que pede, um único e verdadeiro Deus. Que nesse dia, a morte incomparável de Cristo traga para você que já foi salvo por Ele um alento, um coração agradecido, uma fé fortalecida, uma esperança viva e uma alegria intensa de saber que reinará com Cristo para sempre e que estará um dia face a face com Deus. E se há alguém que assiste esse vídeo que não tem essa certeza, é necessário que creia na obra que Cristo fez ali na cruz, se arrependa dos seus pecados e os confesse a Deus e convide a Jesus para ser seu Salvador e Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Seja grato a Deus, seja grato a Cristo por tudo que Ele fez, por toda a dor e por todo o seu sofrimento, por aquela morte incomparável, ali na cruz, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Amém.